Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o interesse da diretoria do Remo em contar com o lateral direito Pará para a sequência da temporada. Esse jogador de 37 anos de idade que atualmente defende a Portuguesa na disputa do Campeonato Paulista. Essa informação foi confirmada lá pelo canal do Legado Azulino. Muito obrigado a ele que garantiu esse interesse, essa procura da diretoria do Remo, que fatalmente trará um lateral direito para o técnico Marcelo Cabo até o início da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Pará que, assim, é uma negociação, eu diria, até tranquila, principalmente por se tratar de um dos grandes clubes do futebol brasileiro, como é no caso do Remo. Isso porque o seu contrato vai até o final da disputa do Campeonato Paulista, já agora na metade do mês de março, e assim, para a Série B, acho que ele ainda tem potencial. Entretanto, como no ano passado ele disputou com a camisa do Brusque, não fez uma participação ruim, mas também não foi aquele jogador que a gente já viu, né, disputando na lateral direita, tanto do Grêmio, do Santos, também com a camisa do Flamengo. Para uma Série C de Campeonato Brasileiro, acho que consegue tranquilamente, com a sua experiência e também qualidade. Acho que é um jogador que não fica apenas no seu nome. Essa procura da diretoria do Remo para a Série C do Campeonato Brasileiro após 10 partidas na disputa do Paulistão com a camisa da Portuguesa, que conseguiu o seu retorno, né, à primeira divisão do futebol estadual, todos os seus jogos na primeira divisão como titular. Ou seja, o Pará até aqui na Portuguesa, que vive um momento muito delicado, a tendência é até mesmo que seja rebaixado, infelizmente, nessa última rodada do Campeonato Paulista, mas com uma boa participação do lateral direito Pará. 10 partidas, todas como titular, foi substituído em apenas uma vez e tem 2 assistências até aqui na competição. Ou seja, apesar dessa idade, que na hora que você olha, você fala, porra, velho, 37 anos de idade é muita coisa. Mas, assim, é muita coisa para um jogador que não entra dentro de campo. O Pará, muito pelo contrário, vem fazendo sim boas partidas pela Lusa nesse estadual. 37 anos, esse contrato próximo do fim. No ano passado, é bom a gente pegar também esse histórico dele recente, obviamente. Ele fez a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, um nível acima do que o Remo vai disputar, por exemplo, nessa atual temporada, e foi até relativamente bem em algumas partidas com a camisa do Brusque. O Brusque, em geral, decepcionou bastante, né? Fez uma Série B do Campeonato Brasileiro muito abaixo do esperado. Mesmo assim, o Pará conseguiu disputar 24 partidas com a camisa do clube catarinense, teve mais de 1.600 minutos dentro de campo, que é até interessante, sendo dos seus 24 jogos, 23 deles como titular. Não deu nenhuma assistência, acabou levando 8 cartões amarelos. Em relação, por exemplo, a cartões, nessa atual temporada de 2023, vou até checar aqui para vocês ao vivo, são 6 cartões em 10 partidas pela Portuguesa. Ou seja, já é um jogador que começa a fazer muitas faltas. Isso mostra, obviamente, até mesmo uma parte digamos, da correria do jogador, né? Vai depender muito também de cada aspecto, mas geralmente quando o atleta começa a ficar um pouco mais experiente, ele leva mais cartões, porque na hora que deixa da correria, você precisa ou fazer a falta ou conseguir, por exemplo, retomar a bola. Mas enfim, acho que tem boas virtudes a mais do que em relação, por exemplo, esses muitos cartões, né, na Série B do ano passado e também nesse Campeonato Paulista. O Pará, aquele mesmo que eu já até falei, apesar de ser paraense, ele que nasceu na cidade de São João do Araguaia, uma cidade que, se eu não estiver enganado, fica mais ou menos 400 quilômetros de Belém. Ele nunca jogou nenhuma partida no futebol paulista, no futebol paraense. Eu não sei se a família dele já morava lá em Santo André ou porque ele foi fazer alguma peneira, mas ele começou ainda muito jovem no Santo André Sub-17 e Sub-20, até estrear no profissional em 2005, já ganhando a Copa do Brasil naquele mesmo ano contra o Flamengo. Fez boas participações, o Santo André que naquela época era um time muito aceitável, jogava sempre Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, como por exemplo em 2009, né? Ele começou bem em 2008 no Santo André e acabou sendo negociado com o Santos, onde ficou até o começo de 2012. Passou ali rapidamente no Grêmio, voltou também para o próprio Grêmio em definitivo, onde ficou até o começo de 2015, quando foi negociado com o Flamengo, permanecendo no Rio de Janeiro até 2019. Fez mais 3 temporadas, né, sempre com boas médias. Por exemplo, o seu último ano dele com a camisa do Santos foram 40 partidas no total. Em 2020 ele jogou 53 vezes, então já superando essa barreira de 30 anos, mostrando uma boa sequência de partidas. E agora, por último, né, nessa boa disputa também do Campeonato Paulista com a camisa da Portuguesa. Já até havia feito esse vídeo anteriormente falando que ele poderia ser uma boa opção, tanto para o Remo ou para o Paysandu, já que o nome do cara é Pará, então acho que combinaria muito bem, né, com a combinação de algum dos grandes clubes do futebol paraense. Agora tomara que dê certo essa negociação.
quero que você deixe a sua opinião, se você aceitaria ou não o Pará para a disputa do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre um jogador muito querido pela torcida do Paysandu na temporada passada, que infelizmente deixou o clube na virada do ano. Estou falando do lateral esquerdo, também meia esquerda, o Patrick Bray, 25 anos de idade atualmente, que pertence ao Triestina, a equipe da terceira divisão do campeonato italiano, uma negociação no mínimo curiosa, né? Ele chegou lá em 2022, fez apenas 3 partidas e logo foi repassado ao Paysandu. Já tinha também essas idas e vindas dentro do futebol italiano, principalmente nas categorias de base. Jogador que na temporada passada participou de 41 partidas no total durante todo o ano, vinha de uma grave contusão lá no CSA, né, em 2021, mas deu conta do recado no papão na temporada passada. Somando aí no total 24 jogos na Série C, com um gol marcado, mais uma partida na Copa do Brasil, 10 no Parazão e 6 na disputa da Copa Verde, onde inclusive marcou um gol, e na cobrança de pênaltis na decisão contra o Vila Nova. Obviamente eu, como torcedor do Goiás, estava torcendo muito para o Paysandu converter a sua última cobrança e dando o título para o Papão no final da última temporada. Acabou encerrando o seu empréstimo, que foi assim, se arrastando para renovar também, porque como o campeonato italiano, né, a Europa, ela tem um calendário diferente daqui dentro do futebol, acaba encerrando a temporada na metade do ano, ou seja, no mês de junho. E para a prorrogação do seu contrato, juntamente ao Triestina, foi uma enrolação danada. Conseguiu esse acordo, mas só ficando até o final da temporada agora de 2022. Para 2023, os seus empresários, os representantes e também, obviamente, o clube que detém o seu direito, que é o Triestina, resolveu emprestar ele para um campeonato paulista, onde terá uma visibilidade maior. Totalmente natural, né? Os jogadores priorizarem nesse momento um campeonato que tem um aporte financeiro muito grande, uma visibilidade também enorme no comecinho do ano. Então, sendo repassado ao Água Santa, onde soma até aqui apenas 3 partidas no total na primeira divisão, sendo apenas 2 delas como titular. Participou na estreia, né, contra a Ferroviária, uma derrota em casa por 3-1. Também no jogo contra o Bragantino, 63 minutos, assisti um pouquinho desse jogo, ele foi muito bem, um jogo com muita chuva, enfim, participou até que razoavelmente bem. E contra a Inter de Limeira, no dia agora 18 de fevereiro, a sua última atuação, participando por 35 minutos. Então tem uma média de 55 minutos dentro de campo. Informação para a gente completar aqui o nosso vídeo é lá do @empresáriojrb1 no seu Twitter, onde ele fala sobre várias negociações do Paysandu. É a última atualização a respeito dessa história. Abre aspas. Como todos sabem, o Patrick Bray irá jogar o Paulistão pelo Água Santa. O jogador irá voltar para o Paysandu para jogar a Série C de 2023, fecha aspas, né, foi o que disse no Twitter ainda na temporada passada, garantindo aí, no caso, esse retorno após a disputa do Paulistão. De fato, assim, pelo seu futebol apresentado até aqui, na única partida que eu assisti dele eu gostei, mas no geral não vem fazendo, por exemplo, exibições de galas que podem, por exemplo, resultar em uma venda dele para o futebol do exterior, ou até mesmo, por que não, uma utilização dele dentro do futebol europeu. Acho que ele tem um nível tranquilamente para jogar na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e na Série C da Itália, que é bem mais fraco, né, pelo menos na teoria, aguentaria também. Mas se ele não participou até hoje, não acho que vai acontecer nessa temporada. O seu contrato que vai até o final da outra temporada, ou seja, até junho de 2024, e nesse momento apenas repassado ao Água Santa na disputa do principal campeonato estadual aqui no país, uma das principais competições ao lado da Copa do Nordeste, né, de visibilidade. A gente tentando também mudar esse cenário com a Copa Verde, mas o Paulistão é o que manda, né, financeiramente falando, nesse começo do ano. E o Patrick Bray, segundo informações aí do @empresáriojrb1, ele garantiu que irá sim retornar o jogador para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro nesta atual temporada. Quando ele deixou o Papão, no finalzinho do ano passado, ele colocou o seguinte, abre aspas, lá no seu Instagram: hoje se encerra minha passagem pelo Paysandu. Queria agradecer pela oportunidade de ter vestido essa camisa durante toda a temporada de 2022. Uma etapa vitoriosa, de luta e de conquista. Agradeço também pelo apoio e carinho dessa torcida maravilhosa. Vocês são, podem ter certeza sempre, dei o meu melhor por esse grande clube. Estarei sempre na torcida, fecha aspas, foi o que disse o Patrick Bray na sua declaração, na sua despedida do Paysandu na temporada passada. Ainda muito jovem, 25 anos de idade, principalmente nos grandes jogos, Copa Verde, disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Na minha avaliação, foi muito bem, e nessa temporada agora, atual, de 2023, seria muito útil para a conquista também dos objetivos do Paysandu. Para falar um pouco mais sobre a trajetória do Patrick Bray, lateral esquerdo, também pode fazer uma função um pouco mais à frente como meia esquerda, 1,77 m de altura, canhoto, apenas 25 anos de idade. Natural de Brasília, começou a sua trajetória após algumas passagens no futebol do Rio de Janeiro,
no profissional e estreou pelo Vila Nova. Aqui de Goiânia, na temporada de 2015, foram 9 partidas no total naquela temporada, na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo apenas 2 delas, como titular naquele momento. Até que conseguiu se destacar pela sua pouca idade naquela temporada, fazendo aqui as contas rapidamente, 18 anos de idade apenas. Em 2016 começou o Campeonato Goiano com mais moral, inclusive grande parte dos jogos como titular. Lembro daquele momento dele bem aqui dentro do futebol goiano, até mesmo existia já aquela expectativa dele ser negociado com o futebol italiano. Eu até, fico na dúvida se era esse mesmo o Triestina que fechou seu contrato posteriormente, que estava interessado no jogador.